futebol ontem em São Januário, que ninguém achou. E vamos chamar o Adroaldo Leal para trazer as notícias ao vivo do Cruzeiro. Salve, salve, Adro! Fala comigo, CJ. Bom dia pro senhor, bom dia, senhores. Bom dia para todo mundo. Fala comigo, ligadinho aí no 98 Esportes dessa segunda-feira. O negócio é o seguinte, CJ. Cruzeiro foi ontem em São Januário para enfrentar a equipe do Vasco da Gama sem seu principal jogador, Matheus Pereira, e deu para ver a diferença. Oxi. Viu? Nossa, como diz o Cabidão, Matheus Pereira é um oásis no deserto ali da falta de qualidade do time do Cruzeiro. Por isso, o Cruzeiro segue no mercado em busca de reforços aí para a sequência, né? Afinal de contas, a janela de transferências só se abre no dia 10 de julho e o Cruzeiro que mudou o foco, tá? Mudou o pensamento, pelo que eu apurei com pessoas lá de dentro. A princípio, aí, a Sul-Americana era para tentar chegar o mais longe possível, mas agora eles já começam a ver a Sul-Americana com outro olhar. Vem, de fato, uma possibilidade real de o Cruzeiro aí com reforços conseguir, quem sabe, chegar numa final, conseguir uma vaga para Libertadores através da Copa Sul-Americana. Jogo de ontem muito, muito fraco tecnicamente, tanto pelo lado do Cruzeiro, tanto pelo lado do Vasco, que é outro time também que, se não se reforçar, só Jesus na causa. Para você ter uma ideia, no primeiro tempo, apenas uma defesa no jogo do goleiro Anderson e mais nada. O Anderson e o Léo Garden, ou Léo Jardim para vocês, eles podem usar o mesmo uniforme no próximo jogo, tanto do Vasco quanto do Cruzeiro. Pelo lado do Cruzeiro, a novidade foi a estreia do Arthur Viana. Entrou bem, foi elogiado pelo treinador, porém a bola não chegou para ele da maneira que a gente costumava vê-lo quando ele recebia no Sub-20 do Cruzeiro. Então ele fez a estreia, Arthur Viana, João Pedro, Vitinho, Japa, o Cruzeiro e também o Robert. O Cruzeiro, em determinado momento, tinha 5 jogadores do Sub-20 em campo contra o Vasco. Claro, ainda precisam pegar maturidade, experiência, mas isso acontece jogando, acontece rodando, pelo menos foi o que me disse o Rafael Miranda, que é um cara que dentro, né, que aí na bancada é o único que tem essa propriedade toda para falar. O Cabido até tenta, mas a gente sabe que não consegue. Propriedade. Esse jogo ficou 0-0, o Cruzeiro já retornou ontem mesmo, voo fretado. O time se reapresenta hoje à tarde na Toca da Raposa 2, já se preparando para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Um jogo especial, porque vai ser o jogo de número 500 do novo Mineirão. E sabe quem vai estar lá para esse jogo? Quem? O jogador que mais vezes atuou no antigo e no novo Mineirão, o Fábio. Então, a Minas Arena está promovendo aí, o torcedor do Cruzeiro já está em busca desses ingressos, tá? Você, torcedor do Cruzeiro, que ainda não adquiriu o ingresso, é através do site ingresso.cruzeiro.com.br. Lá você pode adquirir o seu ingresso para estar acompanhando esse jogo. A última atualização do Cruzeiro, estou até vendo se o Cruzeiro atualizou mais alguma coisa em relação ao número de ingressos para essa partida, já tinha passado da casa dos 10 mil torcedores. Então, a procura tem melhorado e o torcedor do Cruzeiro certamente já passou para 15 mil, tá? E o torcedor do Cruzeiro certamente vai encher o Mineirão para empurrar o Cruzeiro em busca de um bom resultado, porque, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando o Cruzeiro teve uma vitória só no Mineirão, esse ano, pelo Brasileirão, foram 3 jogos e 3 vitórias da Raposa. Boa, Adro, calma aí, você vai ficar aí, só deixa só comentarmos aqui e ouvirmos os especialistas no futebol e no jogo. Os especialistas do jogo. É 4 horas da tarde. Mas aí na bola, sessão também, não é possível. Ô, Gris, fale-me do jogo ontem em São Januário, 0-0 garrado. Essa entrada dessa molecada, o futebol sem o oásis, o que é que só você viu? Ou seja, eu achei que o pior jogo que eu assisti esse final de semana tinha sido Juventus e Portuguesa, né? Aí fui surpreendido com Cruzeiro e Vasco, né? Em alguns momentos, difícil de identificar qual esporte que estava sendo jogado, né? Jogo muito ruim, muito abaixo tecnicamente. Cruzeiro com muita dificuldade para jogar, né? Muita dificuldade para conseguir produzir alguma coisa. É evidente que, e a gente já esperava que o Matheus Pereira faria muita falta e fez muita falta, mas não dá para dizer que foi só isso também, né? Cruzeiro com muita dificuldade para jogar, para conseguir trocar passes, para chegar próximo do gol do Vasco, principalmente no segundo tempo, à medida que o Seabra foi mexendo no time, aí que o Cruzeiro começou a ser empurrado para trás mesmo pelo Vasco, né? Acho que, por mais que o 0-0 tenha sido justíssimo, era jogo, inclusive, para nem dar ponto para nenhum dos dois times. Acho que é aquele tipo de jogo que ninguém mereceu fazer esse pontinho. No final das contas, o Vasco esteve mais próximo de vencer o jogo do que o Cruzeiro, pelo volume que criou ali no segundo tempo. Acabou conseguindo exigir algumas boas defesas do Anderson.
Para não dizer que foi tudo muito ruim, acho que o João Marcelo de novo fez um jogo muito sólido, conseguindo competir, ganhar boa parte dos duelos. O Verratti é difícil de ser marcado, principalmente nas disputas pelo alto, né? O Verratti chegou a quase 100 disputas pelo alto no Campeonato Brasileiro. O segundo jogador com mais disputa pelo alto tem 51, se eu não me engano, é quase a metade das disputas do Verratti. É um jogador que gosta desse tipo de disputa e é difícil de marcá-lo ali. E acho que ficou uma boa impressão do Arthur Viana. Apesar da dificuldade, do Cruzeiro não ter conseguido produzir muito para ele, né? Centroavante que não recebe a bola em boas condições, você não pode cobrar muito. Mas acho que entrou com personalidade, por ter sido o primeiro jogo em São Januário, uma atuação ruim do Cruzeiro. Acho que deixou ali uma boa impressão e pode ser que seja necessário usá-lo aí nos próximos jogos, né? Porque o Rafa Silva... Não sei se vai ser coisa simples, né? E tem um sério risco dele ser titular já na quarta-feira, porque pelo que eu apurei agora pela manhã, informação até trazendo aqui em primeira mão para a Rede 98, o Rafa Silva, no mínimo 2 semanas parado. Pois é. O lance foi... Dá para ver que foi um lance posterior da coxa. Mais forte, né? Não foi o lance comparando com o do Hulk, que ele diminui a velocidade, aí sente o incômodo do Rafa Silva. Você vê que tem a sensação é que pode ser um problema maior mesmo. Complementando o Gris, concordo, o jogo tecnicamente bem ruim. Quando o Cruzeiro tinha oportunidade de um contra-ataque ou de uma bola, uma assistência, as decisões não foram boas. Verón não fez um bom jogo de novo, Robert com muita dificuldade, Lucas Silva e Ramiro não conseguiram aproximar tanto, até porque o Cruzeiro não conseguiu jogar tanto tempo no campo de ataque, então eles não conseguiam aproximar tanto. William e Marlon até tentaram, mas não foram efetivos como são na parte ofensiva. Concordo assim, que foi um jogo dos dois lados, muito parecido. Mas vamos tentar... O que teve de bom, talvez, nesse jogo? A marcação, CJ, a gente tem que ressaltar também. A marcação dos dois times foram marcações boas. Claro que tecnicamente os times não estavam bem, mas também pelo adversário. O Vasco foi muito agressivo, o jogo teve muita intensidade. Tá? Não estou justificando o jogo ruim nem do Cruzeiro nem do Vasco. Mas se for pra gente tentar tirar alguma coisa de boa, os times marcaram bem. A única chance clara do jogo foi a cabeçada do Verratti, que sobra pro... Não sei se foi pro Léo Pelé, que o Anderson faz aquela defesa. Foi a única chance mais clara em cruzamentos. Fora isso, bola trabalhada por dentro, por fora, praticamente não teve. Então assim, tentando ver alguma coisa naquele jogo que eu concordo que foi ruim... Os times se defenderam bem, os times estavam organizados defensivamente. Mas foi mais mérito da defesa, Rafa, o ataque, tanto de Cruzeiro quanto Vasco? Se fosse para botar numa balança, eu acho que foi mais problemas técnicos. Se fosse para botar numa balança. Qualidade técnica, erros, tomadas de decisão. Mas a gente não pode desconsiderar que os times fizeram um bom trabalho defensivo. Tanto que os destaques do jogo, para mim, foram os dois zagueiros dos dois times. Léo Pelé e João Marcelo. João Marcelo, para mim, foi o camisa 10, claro, aqui. Fez um grande jogo, concordo com o Gris, mais uma vez. Então, assim, a parte defensiva dos times foram os destaques. E nem chegou no goleiro. Então, tem o mérito também de quem defendeu. Tem uma outra coisa boa que dá para tirar do jogo também, né? Quando ele acabou. Muito bom quando ele acabou. Foi um alívio para todo mundo quando o juiz encerrou. Mais ou menos, né? Pro torcedor do Vasco não foi. Mais uma vez tumulto na saída de São Januário. Confusão em São Januário. O pau torou, usando o termo técnico correto do futebol. Exato. O Stefano Marquezine, o grande Popó, publicou ontem no Twitter, eu achei bem divertido lá no X. Gente, eu não vou chamar o X de X, nunca, não. É Twitter mesmo. O Cruzeiro, o que ele colocou? O Cruzeiro ter conquistado um ponto nesse jogo é algo de se comemorar, porque se existisse justiça, os dois times deveriam sair com -1. Devendo. Devendo. Foi um dos piores jogos que eu vi na vida. Você viu aí, meu querido Cabido, e outra. Vamos enaltecer então a molecada? Porque os garotos, quando entraram, pelo menos deu um ar não só de esperança, como pelo menos... Olha, o Cruzeiro deu uma melhoradinha. Será que seria um oxigênio em um quarto de hospital? Que Deus... Ai, deu um ânimo aqui. Mas CJ, então, os meninos entraram... Não é muita boa vontade da minha parte. Não, mas é porque assim, eles entrarem numa situação... Assim, gente, e eu falei isso ontem na transmissão, eles entrarem contra o Vasco é um alívio pros meninos também, né? Com todo respeito ao Vasco da Gama, porque não dá, né? Time horroroso, com todo respeito à história e à tradição do Vasco. Mas eu gostei de algumas movimentações. Eu acho que o Japa entrou tarde, né? Assim, tinha que ter entrado no minuto 1, né? Tinha que ter entrado em campo no minuto 1, como titular. O Robert fez aquela fumacinha esperada ali pelo lado esquerdo.
O Vitinho, boa movimentação ali no meio campo, e o Arthur Viana, bem como disse o Grice, né? É um menino que dá pra você ver que existe um potencial interessante ali. Mas, TJ, é aquilo também, né? Eles entraram num time, entre aspas, desconfigurado, sem seu principal atleta. É claro que eles sofreriam um pouco também com essa falta de entrosamento, né? E também a falta até mesmo de experiência numa equipe profissional. Mas existem alguns problemas do Cruzeiro que são latentes e você pode colocar 33 meninos aí que não vai adiantar nada. Que é a falta de solução do professor Fernando Seabra para esse time sem o Matheus Pereira. Já que você falou do João Marcelo, Rafa, após a partida, o zagueiro do Cruzeiro, João Marcelo, avaliou a atuação da Raposa. Vamos ver. Acho que a gente ainda poderia ter saído com a vitória, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, a gente sabe como é difícil jogar aqui dentro, eles também estavam precisando muito do resultado, então, um jogo fora de casa, assim, das complicações, a gente também com desfalque, eu acho que foi um resultado razoável pra gente, um ponto importante fora de casa. Então agora é continuar e sair com a vitória quarta-feira contra o Fluminense. Resultado razoável, segundo o João Marcelo, que já foi eleito por Rafa o camisa 10 da partida. Aqui o nosso produtor colocou Anderson, Zé Ivaldo, João Marcelo e Robert. Algo a acrescentar, Grice? O camisa 10, pra mim, foi quem conseguiu assistir sem dormir, né? Mas em segundo lugar, o João Marcelo. João Marcelo, 2 votos, você. João Marcelo. 3 votos, você, ô Cabi. Quem salvou foi o Anderson, né? Mas o meu voto é no Robert. Foi o único no ataque do Cruzeiro ontem que tentou alguma coisa. Eu vou colocar o companheiro de João Marcelo, Zé Ivaldo, como camisa 10, e você votou no Anderson ontem, né, meu querido? Votei no Anderson ontem pela defesa que ele fez importantíssima, que poderia a coisa ter ficado feia pro Cruzeiro. A defesa no reflexo. Já que o Rafa enalteceu aqui o sistema defensivo, então, e os 2 zagueiros bem, boa partida firme de Zé Ivaldo e João Marcelo, mais uma do João Marcelo. Quer dar algum recado aí antes da gente chamar eu preciso dar aquele recadinho, viu, CJ? Pra galerinha aí que tá precisando vender o carro, tá querendo, tá precisando fazer uma grana de forma rápida e segura. E melhor, a avaliação é feita do local que você está nesse momento. Não do seu quarto, né, Zé? Você vai ter que ir lá na garagem pra poder fazer, tirando foto do seu carro. Então, o negócio agora é carro no bolso. Agende a avaliação do seu veículo através do site carronobolso.com ou pelo WhatsApp 319-9801-1515. Se você não for na Carro no Bolso, te garanto que você vai perder. É muito dinheiro. Ô, Rafa, é muito, muito diferente sem o Matheus Pereira. Assim, é um outro time. E olha que tem bons jogadores. O William é bom jogador, o Marlon é bom jogador. Eu não vejo a dupla de volantes funcionando. Lucas Romero e Lucas Silva fizeram mais uma partida e foram substituídos mais uma vez. Você enxerga assim também? Eu enxergo que o Matheus é muito diferente. O time sem ele sente muito. E acho que sente também uma falta, por exemplo, do Arthur Gomes. Que é uma saída ali? É uma saída, verdade. Sabe? O Verón engrenou, igual o Capitão falou, o Robert tentou, mas teve dificuldades, muitas dificuldades. Então, acho que o Arthur hoje, nesse momento faz falta, o Matheus Pereira faz muita falta. E a dupla de volantes? Faz muita falta. Cara, eu acho que eles têm sido regular. Eu não acho que eles têm ido mal nos jogos. Não acho nem que ontem eles foram mal. Regular para Lucas Silva e Lucas Romero não é mal? Não, então, ele tem uma regularidade. Alguns jogos jogam um pouco melhor, outros um pouco pior, mas eu acho... Segundo jogo, Rafa, que eles são substituídos, os dois. Sim. No início da temporada, falava-se muito só do Lucas Silva, mas de um tempo pra cá também o torcedor tem reclamado muito também do Lucas Romero. Eu não sei se ontem eu tiraria eles. Igual o Cabido, acho que ele deveria ter, talvez, no início do jogo já teria que ter trocado. Quando você põe o Japa, Vitinho e Barreal, hoje eles estão ocupando praticamente o mesmo setor do campo. Quando você põe Vitinho e Japa junto no jogo, o Japa foi pro lado direito. Eu acho que ele tem dificuldades. Pode ver que o Japa ontem, assim, eu não lembro muitos momentos do Japa, jogando pelo lado direito. Ele não rendeu como rendeu contra o Cuiabá, por exemplo. Exato, então assim... mas vai muito de encontro àquilo que eu falei, né? Com um time completamente desfigurado, é claro que se você coloca uma peça como o Japa, ele vai sentir também essa falta de entrosamento com todo mundo que tá ali, cara. E jogar difícil, e aí não adianta colocar, por exemplo, os 3 juntos. O Barreal ontem não tava, mas se você botar Barreal, Vitinho e Japa no jogo, você vai ter que adaptar. Eles vão ocupar a faixa muito parecida. Os 3 ocupam mais ou menos a mesma faixa. Então você tem que ter até calma. Quando que eu vou pôr? Aí você traz o Ramiro como primeiro volante. O Ramiro não estava fazendo um grande jogo também. Não. Né? Então, assim, o Cruzeiro meio que concordo de novo com o Gris quando ele fala que o Cruzeiro deu uma desconfigurada ali e perdeu
o negócio. Aí, voltando ao assunto, o Matheus Pereira, o CJ, ele tá entre, nós comentamos isso aqui outro dia, ele tá entre os 5 camisa 10 aí tranquilamente do Brasil. Até mesmo. O CJ em relação também ao Seabra, muita reclamação do torcedor, mas o Seabra tá com aquele cobertor Santo Antônio, você cobre a cabeça, descobre o pé. Por exemplo, o Álvaro Barreal, pelo que a gente apurou, de 4 a 6 semanas parado, por causa da lesão que ele teve aí no joelho. Agora ele perde o Rafa Silva. Então ele vai ter que mexer, vai ter que perder o garoto. O Rafael Elias, o papagaio voou pro Japão. Já tá fechado, enfim. Ele até se despediu dos companheiros, postou um vídeo no último final de semana na toca. O treinador não vai poder contar com ele. Os atacantes o negócio ficou bem feio, ficou, né? Até dia 10 de julho. Já não tava muito bom. Agora parece piorou.